Começando o programa mais gostoso da Sual TV, o programa que traz o mundo da cerveja para você. E como eu falei na outra semana, está acontecendo o Beer Experience em São Paulo, que é um dos maiores festivais de cerveja de São Paulo, porque além dele reunir uma quantidade muito grande de rótulos de cerveja, muitos cervejeiros caseiros, muito micro cervejarias, cervejeiro caseiro não, já exagerei, não tem cervejeiro caseiro. O cervejeiro caseiro frequenta, né? Muitas micro cervejarias, cervejarias até já de médio porte, né? Ele é um mercado que traz o consumidor de música para dentro desse mundo da cerveja. Então são 3 shows. Aqui em São Paulo foram 3 shows bem legais, pegando 3 públicos bem diferentes. Na sexta-feira foi Matanza, no sábado Seu Jorge e no domingo foi Demônios da Garoa. Trazendo para esse público o mundo da cerveja especial. E foi um evento sensacional, muito bem organizado, um público muito bonito. Assim, 7.000 pessoas no sábado, que foi o dia do show do Seu Jorge, foi um dia que estava lotado. Nenhuma, mas nada, nem uma pessoa discutindo com outra, sei lá, porque não teve nada assim. Né? Os seguranças dormiam, pra você ter uma ideia. Né? Foi uma coisa que a gente precisa ver, né? Cada vez mais se associa, principalmente a direção e a bebida, com uma coisa extremamente violenta. E a gente está vendo que o pessoal que consome esse tipo de cerveja tem uma outra mentalidade, sabe beber com responsabilidade, sabe beber menos e melhor. E isso vem se refletindo nos eventos que a gente está vendo pelo Brasil afora. Esse final de semana agora está acontecendo o Beer Experience, a versão do Rio de Janeiro. O André está lá, né, nosso companheiro, hoje é aniversário dele. André, fica com todos os nossos parabéns, nossos votos de felicidade, de tudo de bom. A gente aqui do Beer Lovers não tem como te agradecer pela sua generosidade. Tudo que eu aprendi de cerveja, eu aprendi com você, aprendo todo dia alguma coisa nova com cerveja e sempre com você. Todas as pessoas que te conhecem sabem da sua generosidade, do seu conhecimento, que você para o que você está fazendo para poder ajudar um cervejeiro caseiro, ajudar alguém que está com dificuldade, mostrar o caminho, corrigir um defeito. Né? Então, parabéns, né? Que seja um aniversário de muitos e muitos e muitos e muitos, produzindo cerveja, julgando cerveja e trazendo eventos como esse que você criou, que é o Beer Experience. Trazendo a cerveja para o mundo das pessoas, para que elas saiam dessa concha comum, né, e comecem a sentir sabores, experiências, aromas e tudo mais que a cerveja especial traz. E eu tenho um convidado super especial hoje, que a gente estava discutindo do que a gente ia falar e como o grande mote assim, desse momento são os festivais. Estão acontecendo vários festivais daqui para frente, até o final do ano, até começo do ano já tem coisas já programadas. A gente vai falar de festival. Eu estou aqui com o Bob, que vai colocar toda a expertise dele, então daqui para frente agora eu fico quietinho, agora é com ele. Bob, quais são os festivais importantes? Está acontecendo o Beer Experience agora no Rio, aí logo em seguida já tem mais um, né? Sim, a gente tem agora no dia 12 de outubro, no feriado em Curitiba, o Wikibeer, um festival bem interessante também. Eu tive na edição de 2011. Ele tem uma pegada mais local, ali tem muitas cervejarias locais ali que não tem ainda produtos disponíveis em São Paulo. A própria Morada, a Companhia Etílica, a Dum, que tem a Petróleo, feita lá em Minas Gerais, uma bela cerveja, uma bela Imperial Stout, estão lançando agora a própria versão deles junto com outros rótulos. E fora outros produtores, ali tem ainda um contato legal com os cervejeiros caseiros de lá, que embora não possam levar as receitas, mas eles estão ali para trocar experiências. Pelo que eu acompanhei em 2011, o evento evoluiu bastante de lá para cá, vale a pena pegar, nem que seja um bate e volta para Curitiba ali, é interessante pegar e conhecer esse tipo esse intercâmbio, né, que você tem ali com outros estados. O Paraná hoje, acho que é o principal estado, o estado mais efervescente. Exatamente, quando a gente fala de né? cervejas, né? Então eles têm muita coisa nova saindo. Eu estive no Festival de Blumenau, por exemplo, no começo do ano, o Festival Brasileiro de Cerveja. De longe, as tendas do Paraná, das cervejarias, são as que mais chamavam a atenção.
que mais atraíam degustadores e leigos também, curiosos com as novidades. Eu acho que vale a pena ver um pouco porque o Paraná conseguiu crescer tão rápido, conseguiu ser hoje talvez a principal potência cervejeira do país. Tem uma explicação para isso? O número de imigrantes que têm a cerveja como hábito, os alemães, poloneses, italianos, ou não? Ou realmente eu acho que é um fenômeno local? Eu acho que é um fenômeno local, porque, por exemplo, Santa Catarina também tem essa imigração, Rio Grande do Sul também, mas elas têm ainda tem uma produção mais clássica de escola alemã, de cervejas, né? Quando a gente fala de escola alemã tem Pilsen, Helles, Weissbier. Então, no Paraná você tem uma revolução grande, né? Até o slogan deles lá é Viva la Revolution. Em grande parte por causa da Bod Brown, acho que foi uma das primeiras ali a querer romper com esse modelo clássico de cervejas, de produção. E você tem essa experimentação. Eles levaram, por exemplo, uma cerveja que deve chegar no mercado, pelo que eu já apurei, entre o final do ano e o começo do ano que vem, uma cerveja americana, uma Golden Ale americana com café, chama Hop Arábica, da Morada. É uma das melhores cervejas que eu tomei nacionais, assim, ela é muito bem feita. Ela é com café? Com café, mas é uma cerveja dourada. Ao contrário de a gente estar acostumado com Stout, Porter, né, com café. Exatamente. Ela é uma cerveja dourada, você não vê a coloração do café interferir nela, mas você sente perfeitamente o aroma e o sabor do café junto com o lúpulo cítrico. É uma bela cerveja, assim, eu acho bastante interessante. Agora, você também comentou do Beer Experience. É uma curiosidade que eu percebi, das 3 bandas que se apresentaram, 2 delas têm alguma ligação com a cerveja. O Matanza, que lançou agora a IPA deles pela cervejaria Dortmund de Serra Negra, e o Seu Jorge, que tem uma participação acionária aí também, em termos de pesquisa de interesse na cerveja, na Caravelli, que é uma cervejaria paulista aqui de Indaiatuba. Só o Demônios da Garoa, que infelizmente ainda não foi homenageado. Não foi homenageado, realmente. Merece, com certeza, merece. E é uma coisa comum hoje, as bandas partirem para isso, né? O AC/DC tem a sua cerveja, Iron Maiden tem a sua cerveja, aqui no Brasil tem o Velhas Virgens, o Angra, que mais? Matanza, o João Gordo lançou a dele lá no Sepultura, que foi a primeira, né? Sepultura, que foi a primeira. E tem uma ligação muito forte do rock and roll com a cerveja, né? E como que você vê isso? Essas cervejas de banda, elas atraem esse público fã da banda ou atraem o público cervejeiro? Eu acho que as duas coisas, mas o maior trunfo delas é atrair gente que não conhece, não entende ainda muito de cerveja, mas tem o conhecimento da banda. No caso, por exemplo, o maior frenesi que eu vi esse ano em termos de interesse por uma cerveja foi a do Iron Maiden. Ela chegou aqui em uma quantidade pequena, esgotou, acho que na mesma semana. Exatamente. O pessoal ficou maluco assim atrás dela. Talvez ela esteja equiparada, a loucura que ela gerou no mercado foi equiparada à do Mussum, por exemplo. A Biritz. Acabou muito rápido, voltou agora ao mercado, e eu acho interessante por isso, ela puxa um público leigo, mas eu acho que ela tem que ter 2 coisas, ela tem que ser feita com qualidade, não basta você colocar qualquer cerveja com rótulo. Sim. Eu acho que algumas ainda precisam melhorar nessa questão, né? Você não pode simplesmente colocar uma... A gente pode falar mal de alguma? Cara, por exemplo, do AC/DC... Nossa Senhora! Era o que eu ia falar. Eles não romperam com o conceito de... Não precisa ser uma loura gelada, como comum, assim, né? Eles podem inventar mais, eles têm abertura para fazer qualquer coisa. Exatamente. A do Iron Maiden é interessante, eu achei legal, uma bitter inglesa com uma pegada, um lúpulo um pouco mais cítrico, é interessante. A IPA do Matanza eu tomei na Brasil Brau, que foi um outro evento cervejeiro que aconteceu aqui no meio do ano. Achei interessante, mas poderia ter uma pegada um pouco mais amarga. Ainda falta essa podia coisa, ser ela podia ser mais ousada, né? Essa filosofia mais rock and roll tinha que estar mais entranhada na cerveja, né? Não é concordo. Não é só pôr o rótulo, né? Eu achei interessante isso. Eu acho que o Sepultura também, a Weissbier, é uma cerveja clássica alemã, mas eles poderiam ousar mais, né? Poderiam pegar uma cerveja mais pauleira, assim, né? E, enfim, mas eu acho que é um movimento legal. É um intercâmbio interessante da música aí que pega muita gente que não conhece cerveja, né? E acaba se interessando por meio disso, né? Acho que é legal. O que eu achei engraçado nessa história toda, todo mundo produzindo cervejas de banda e o André fazendo cerveja de quadrinista, né? Porque ele lançou 2 cervejas com desenhos do Joey Bennett. Sim, muito legais. Lindos rótulos. Gente, eu conheço amigos meus que já estão desesperados para conseguir o rótulo daquela cerveja. O rótulo da Gordelice, quem não conhece ainda, realmente ele é muito legal, assim, é muito bacana, ele tem uma pegada interessante ali, ele acho que até avançou um pouco mais em relação ao rótulo inicial,
a primeira impressão que você tem é um desenho do Zéfiro, né? Mas depois você vê que tem umas diferenças ali, se você olha com mais atenção, né? Eu acho que a Urbana, em termos de qualidade de comunicação, hoje ela é impressionante, assim, ela chama muita atenção. Todos os rótulos são muito legais, assim, te dão uma... Os nomes são divertidíssimos. Os nomes são legais, a comunicação deles hoje eu acho que é equivalente, até ela é mais criativa, mas ela é tão chamativa quanto a da Whey do Paraná, por exemplo. Acho que a cervejaria Whey também já está se destacando aí entre as micros no que toca comunicação, assim, é muito legal isso, porque também você compra a pessoa, você fisga a pessoa pelo olho, né? O primeiro artifício que você vai ter para uma cerveja é o visual. Exatamente. Né? Então não adianta você ter a melhor cerveja do mundo num casco marrom ali, sem rótulo, qualquer coisa, né? Só a Westvleteren consegue isso, que é uma cerveja sem rótulo, a única diferenciação é a tampinha, mas se você oferecer uma dessas para qualquer um, o cara vai ficar louco, né? Vai Exatamente. matar para ter a garrafa, né? Eu tomei, a gente dividiu uma aqui com o René que trouxe, e Deus do céu. Foi uma das experiências mais maravilhosas assim, que eu tive em anos. Assim. Não, é legal. Essa raridade que eles criaram para a cerveja, né? De você ter que ir lá no monastério com um carro com um dia combinado, você dá a sua placa, aí você pode levar só uma caixa do que tem no dia, você não pode escolher. Isso acabou gerando uma mítica, né, na cerveja. Você tem quanto mais rara, mais as pessoas querem, né? Exatamente. E quando eles começaram a vender para o mercado americano, agora em kits, aí já meio que deu uma arranhada nisso, né? Você já começa, tá fácil demais, agora não precisa achar outra raridade, né? Não é tão difícil. Né? Não quero mais. Falando em festivais, a importância dos festivais, pelo pouco tempo que eu tenho dentro do mercado de cerveja, vem num crescente muito grande, né? Eu fui esse último Brasil Brown, que foi o primeiro festival que eu fui, e eu escutei de pessoas que frequentam já há bastante tempo que a coisa ganhou proporções gigantescas, né? Que do ano passado foi grande, tinha bastante gente, mas que nem esse ano, que foi um absurdo, né? Foi realmente muito grande. O público está mudando, está começando a conhecer cerveja e partindo para outras coisas? Saindo dessa zona do conforto da cerveja de boteco? Sim, eu acredito que sim. Eles estão buscando novidades. Você vê, a pessoa está no supermercado, ela passa eventualmente na gôndola, na corredor de vinhos, que geralmente é anexo ou de cerveja. Você tem ali uma diversidade maior, os mercados já acordaram para isso, eles estão já aumentando muito o estoque de cervejas diferentes importadas, nacionais. Você tem em restaurantes, os restaurantes estão pegando cervejas diferentes para ter um atrativo agora, um diferencial, né? A concorrência deles é muito grande, né? Então eles têm que ter alguma coisa que distingue eles dos outros. As pessoas têm contato com a cerveja, é normal que elas acabem se interessando mais, tendo vontade de ir a festivais, ainda mais quando você tem um atrativo da música, tem um atrativo de você ter vários expositores ali para te dar sabores e aromas diferentes. O que eu acho que falta um pouco ainda é informação. As pessoas, não raro, você para no supermercado, você vê a pessoa, assim, até uma coisa interessante de fazer. Fica no canto escondido, assim, sei lá, fica escolhendo azeites, qualquer outra coisa que esteja do lado da cerveja. Olha como as pessoas reagem quando elas estão na gôndola das cervejas do supermercado. Elas vão pegar uma garrafa, olhar, coloca de volta, pega outra, coloca, vão acabar... Às vezes que eu vi, pelo menos, elas acabam pegando uma cerveja mais ou menos, assim, porque não é mais comum, não né? É do dia a dia, e acabam se contentando porque elas têm medo de arriscar ainda, né? É caro, é desconhecido, então acho que falta muita informação ainda. A vontade não falta, todo mundo está interessado, todo mundo tem em diferentes escalas como adquirir cervejas especiais, mas ainda falta um pouco de informação para a pessoa se sentir mais segura em relação ao que ela está comprando, né? O que ela está tomando. Mas a informação hoje com a internet, e eu sei que existem outros, além do Beer Lovers, eu sei que existem outros sites, blogs, revistas. Hoje, jornais já estão começando a abrir suplementos falando de cerveja. Algumas revistas mais tradicionais estão abrindo suplemento para falar de cerveja. Então, a informação está começando a chegar. Sem falar que qualquer computador que a pessoa pare e digite cerveja, vai aparecer desde a harmonização até tipos de cerveja, e o que fazer com cerveja, cozinhando com cerveja. Então, o universo hoje está num clique. Você acha que mesmo assim ainda as pessoas não procuram essa informação? Eu acho que talvez o problema não seja nem o interesse das pessoas em procurar informação, mas seja
ter a qualidade dessa informação e o quanto ela é importante, quanto ela está próxima da pessoa, do que a pessoa quer. Você tem, por exemplo, sei lá, você pode ter uma informação super especializada em blogs, mas às vezes a pessoa é leiga, ela não quer saber se a melhor trapista do mundo ou se a quinta melhor, ela quer simplesmente saber, não, mas o que eu vou ter nessa cerveja que eu não vou ter numa loura gelada, por exemplo? Por que eu vou tomar essa cerveja? Por que eu vou pagar mais nela? Ou que horas que é melhor eu tomar? Comendo o que é melhor eu tomar? Assim, não necessariamente porque harmoniza. Assim, ela quer informação um pouco mais básica e mais direta, né? Eu acho que talvez o que falte ainda chegar nesse nível de informação é ter oferecer o que o cara quer no momento em que o cara quer. Às vezes ele quer aprender um pouco mais, às vezes ele quer simplesmente saber qual é a próxima cerveja. Então, acho que falta selecionar um pouco mais o que você passa de informação. Às vezes, os cervejeiros tendem a ser muito geeks, exato. ou muito professorais, o que é uma coisa ruim também. O cara tá tomando cerveja lá, não quer ter uma aula às vezes, né? Quer simplesmente que você chegue numa sutileza ali, talvez numa camaradagem, e você indique uma cerveja nova para ele, né? Acho que é mais sutileza do que conhecimento, às vezes. Esses festivais acabam cumprindo essa função de informação? Você acha que esses festivais têm esse preparo para pegar o cara que está passando, festival de cerveja, vou lá encher o caneco. E de repente ele chega lá e ele descobre que a cerveja que ele toma tem sabor que ele nunca imaginou, tem um aroma que ele não imaginou que a cerveja tivesse aroma, a cerveja no terceiro gole ele já está meio zureta porque a cerveja tem uma quantidade de álcool maior do que ele está acostumado. Você acha que esses festivais têm, o expositor, a organização do festival tem essa preocupação? Tem, eu acho que tem. Eu acho que a parte mais legal dos festivais, como o Beer Experience que eu pude ver na sexta-feira agora passada, é esse contato direto do consumidor com o produtor. Muitos cervejeiros estavam lá, importadores, cervejeiros caseiros, então você podia perguntar diretamente para o cara que fez a cerveja. Eu tomei, eu achei ela super amarga. Por que ela é desse jeito? E o cara vai te explicar que é um estilo IPA americano, que ele é historicamente amargo, que ele tem, 10 vezes mais lúpulo do que uma lager industrial, que a gente conhece como loura gelada, né, que são essas mais comumente consumidas. Ou ele vai te explicar que essa cerveja é azeda e parece um vinagre super ácido, porque é uma tradição belga. Você tem o contato direto ali, isso é importante, né? Acho que é legal. E a pessoa que está ali também, ela está disposta, né? Ela não chegou ali para tomar qualquer coisa, né? A de sempre, né? Ela quer tomar uma coisa diferente. Então, eu acho bacana e acho mais bacana ainda o fato de que você tem ali amostras. Às vezes o cara não quer pagar R$50 numa cerveja, R$100 numa cerveja, top aí, mas ele pode tomar uma amostra de 100 ml, 200 ml por R$10. Eu acho que isso é bem legal, é interessante que a pessoa pode provar várias coisas diferentes ali e aprender com essa degustação também. Você não precisa ser especialista, você pode simplesmente saber o que você gosta, mas você tem que provar várias coisas até você descobrir o que você gosta. O que não dá é para você ficar só tocando uma nota só ali, né? De cerveja. Eu não conheço esses festivais grandes que nem Oktoberfest, né? O que a gente vê é aquela, eu vou colocar orgia entre várias e várias e várias aspas, né, daquela coisa de cerveja à vontade, de cara caído bêbado, né? E não é isso que realmente acontece num festival sério, uma coisa assim, né? Até foi legal você ter colocado que realmente, estive lá na sexta-feira, não teve nenhum problema de segurança, de bebedeira, acho que as pessoas estão com outro espírito lá. Não dá para você comparar ainda com o Oktoberfest da Alemanha. Eu estive lá em 2010, assim, é um evento gigantesco. Você mal consegue andar, mas as pessoas são extremamente educadas, ninguém briga com ninguém, ninguém toma o seu lugar ali ou vai te importunar porque está bêbado. As pessoas estão ali, estão tomando cerveja, ficam um pouco alcoolizadas, mas ficam alegres. Elas têm uma educação já, elas têm uma civilidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que é legal você ver e tentar espelhar nos nossos eventos. Mas assim, eu já fui em praticamente todos os eventos, pelo menos uma edição de todos os eventos nacionais de cerveja, e nunca vi problemas de briga, de pessoas passando mal, caídas, desmaiadas, assim, é outro espírito, é uma outra forma de ver a cerveja, né? Você não tá lá para tomar por exemplo, um funil na boca e tomar a cerveja, né? Não é isso, né? Não é para você abrir a latinha, fazer um furo na latinha e abrir ela, né? Isso é coisa de adolescente americano, né? Adolescente americano, né? Então, você não tá lá para isso, né, cara? Não tem essa pegada, né? Você tem uma coisa mais sossegada. Tem gente que bebe bastante, tem gente que não está acostumado com cervejas pauleiras, assim, né? De 10%, 11% de álcool, o cara acaba ficando baqueado, mas ele mesmo acaba se sossegando ali, né?
É isso que eu acho mais bacana, assim, eu nunca vi problemas assim, graves de briga nem nada. Os seguranças acabam quase dormindo. Exatamente. Então, como você falou, né? É isso que é o mais legal. Acho que é um jeito diferente de você ver esse tipo de festival, assim, né? E até para você conseguir mudar um pouco a filosofia como a sociedade vê, como a política vê, né? Porque você tem ali uma série de pessoas, de personagens que acabam demonizando a cerveja, demonizando as bebidas, como jogando tudo na mesma vala, né? Seja Exatamente. o vinho de garrafa de plástico de R$2, como o vinho mais caro, a cerveja de 99 centavos até a cerveja de R$50, são coisas diferentes, né? Você está misturando ali artesanal com industrial, pessoas que não têm talvez uma visão de gastronomia, de consumo de bebida, com pessoas que têm essa visão bem destacada. Eu acho que não dá para você fazer isso. Eu acho que você dando o exemplo, né, que é possível você ter o consumo de cerveja de forma civilizada, de forma educativa, você acaba conseguindo mudar essa visão também da bebida, né? Perfeito. Acho que é importante, Perfeito. É uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante agora. Perfeito. Você tem um trabalho de divulgação de cerveja e de crítico de cerveja também, né? Uhum. Eu queria falar um pouquinho desse teu trabalho. Você está em que veículo hoje? Você está... Hoje eu escrevo para a revista Menu, é uma coluna mensal sobre cervejas, participo das degustações deles também. Tenho continuado acompanhando o mercado, eu trabalhei no Paladar do Estadão, praticamente iniciei a cobertura de cervejas do Estadão de 2006 até 2013, começo do ano agora. E, sim, eu tenho direto, desde 2006, non-stop, tomando cervejas, avaliando, participando de eventos, campeonatos. Tenho acompanhado basicamente a retomada, o crescimento das cervejas artesanais brasileiras desde o embrião desse movimento. O que você notou desde o comecinho, quando você começou a tomar cerveja como apreciador e ainda conhecendo, até o dia de hoje, assim, o que você notou de grande diferença? Cara, eu acho que houve uma evolução do lado da produção, houve um boom de cervejarias, tem uma quantidade gigante de cervejarias hoje no mercado, abrindo ou já começando a funcionar, além das estabelecidas. Nem todos ainda têm uma visão do que é a cerveja, do que deve ser a cerveja. Às vezes o cara está em um outro negócio, tem dinheiro e abre uma cervejaria achando que vai vender sabonete ou vai vender tapete, sei lá, que é vender em escala, sem muito critério. Essas pessoas eu acho que infelizmente vão acabar tendo um revés grande aí num curto prazo, médio prazo, mas tem muita gente boa também. Geralmente essas pessoas começam muito pequenininhas, produção caseira, o cara se esforça, cria, tem uma engenhosidade legal e consegue ali, a duras penas, montar uma fábrica. E eu torço muito para essas pessoas, eu espero que elas funcionem, deem certo, porque você pega a história de Alemanha, Bélgica, geralmente as boas cervejarias nascem de cervejeiros caseiros que conseguem empreender no negócio. Em termos de comunicação, como você nos falou, a quantidade de locais de informação que você pode ter acesso hoje explodiu. Quando eu comecei, eu queria fazer uma viagem cervejeira para Santa Catarina, de férias, não tinha um site brasileiro que tivesse essa lista. Eu peguei num site americano, pasme, né? Tinha um site americano, tinha todo o mapa de cerveja brasileiro, e eu acabei conseguindo fazer a viagem, conheci muita coisa legal, tive ainda a honra, a sorte de conhecer uma cervejaria em Santa Catarina chamada Canoinhense. Ela tinha o cervejeiro mais velho do Brasil e era a cervejaria, continua sendo a cervejaria mais antiga do Brasil em atividade, ela é de 1908. É um método de fazer cerveja que você não encontra nem em museu mais, tem equipamentos que ele tem ali na Canoinhense que não existem nem no Museu da Cerveja em Blumenau, por exemplo. E eu tive a oportunidade de conhecer o cervejeiro, o seu Ruprecht Loeffler. Era uma figura, a cervejaria dele é uma das coisas mais peculiares que eu já vi na minha vida, assim, as paredes forradas de macacos empalhados, aves empalhadas. A geladeira ele não tinha uma garrafa, né? Ele usava garrafa de refrigerante, de Coca-Cola, de Pepsi para engarrafar a cerveja dele e diferenciava uma da outra passando uma demão de tinta na tampinha para saber o que era o que, né? Em cima da cervejaria tinha um porco de 2 cabeças no formol, assim, é uma coisa muito... Bizarra, né? Bizarra, né? Chega a virar bizarro, mas tem muita personalidade, sim, né? Esse sim. tipo de coisa... Não tem nada que pague, né? Esse tipo de experiência, né? E ele fazia o quê? Assim. Que tipo de cerveja ele fazia? Ele fazia cervejas... Basicamente todas elas tinham um caráter ácido muito forte, de madeira, porque ele usava barril de madeira, assim, você tinha uma diferenciação pequena. Tinha um estilo alemão chamado Kuhnbacher, que é legal, que é a melhor delas, que é a nó de pinho. Tá. Mas elas são cervejas assim, se você não explicar pra pessoa o que é a cerveja, o cara vai cuspir a cerveja. Não, isso é horrível, tá estragado, é doce e azedo ao mesmo tempo, tá
Pero, mas se você entende como é que ele faz e por que ele faz daquele jeito, aí você respeita, assim. Até hoje a produção continua, a mulher dele toca lá a cervejaria. Eu acho que esse tipo de experiência estava se perdendo ali, né? Eu até fico muito feliz de poder ter conhecido ele e que outras pessoas tenham conhecido ele para poder replicar a história da Canoinense. E aconteceu no momento certo, porque ele morreu há alguns anos já. Se não tivesse tido esse boom de cervejas, assim, com essa amplitude de canais de comunicação, acho que a história dele teria passado despercebida aqui no Brasil. E eu acho legal isso, foi uma evolução. Hoje você tem ali, você pode selecionar mais de uma centena de blogs de cerveja, sites de cerveja, programas de cerveja, fora as mídias formais, assim, que tem lá o seu espaço também para bebida. Eu acho que isso foi uma evolução grande, isso vai contribuir muito para as pessoas começarem a entender um pouco mais também do mercado. E eu acho também que, mas o mais importante disso tudo é o consumidor básico. Eu acho que é aquele consumidor que está começando a se interessar. Hoje a gente é um grãozinho de areia, um grãozinho de malte, já que é um programa de cerveja, nós somos um grãozinho de malte dentro do mercado brasileiro, dá 1% mais ou menos, 1 e pouco por cento do mercado de cervejas especiais. Então os outros 99%, 99 ou 98,5% ainda estão querendo se interessar sobre cervejas. Eu acho que esses consumidores têm mais oferta hoje, eles estão já, eu meço muito pelas pessoas com quem eu converso. Às vezes elas perguntam, mas qual a melhor cerveja do mundo? Ou que cerveja eu devo tomar? É exatamente a pergunta que eu respondo muito, né? Que não é uma pergunta sem resposta, né? Exato, não existe. Filosóficas, né? Não existe resposta para isso. Né? Exatamente. Eu não vontade de responder, qual é o som de uma mão batendo palma? Não dá, né, cara? Não existe, né? Resposta para isso, né? Exatamente. O problema é esse, assim, você não... mas hoje elas já evoluíram, já chegam... Em vez de perguntar o que eu tomo, ela fala, essa cerveja eu tomei e eu achei legal, ela é boa. Então você vê que ela já deu o passo seguinte, ela já está provando ali. Então falta um pouco só talvez de você suprir a expectativa dela na medida que ela tem expectativa. Então é legal, por exemplo, a pessoa, eu fui, sei lá, comer uma feijoada, peguei uma Dunkel, uma Schwarzbier, uma Stout. Então você vê que ela já tem uma intenção já está começando de provar e de combinar a cerveja também com a comida, né? É legal, ainda está um movimento no começo assim, mas eu acho bacana. Acho que a maior evolução foi essa. Acho que as pessoas, tudo bem, teve um boom de produtores, de canais de comunicação, mas a evolução que mais me interessa é desse segmento que está começando a procurar cerveja e está mudando a filosofia. Assim. Isso eu acho que a gente tem que ficar mais atento. Perfeito. O trabalho de todo crítico é uma coisa que é adorada por uns e odiada por outros, né? Porque eu sou crítico de cinema e eu sei bem o que é isso. Então, por mais informação que eu tenha a respeito de conhecimento de filme, de produção, de iluminação, de trabalho de diretor, trabalho de ator, sempre é o meu gosto. No final das contas, o que conta, toda a parte técnica que eu tenho, todo o conhecimento técnico, o que conta é o meu gosto. Né? É o que me agradou e o que não me agradou. Com cerveja, provavelmente é a mesma coisa. Com certeza. Com né? certeza. Por mais conhecimento técnico que você tem estudado sabores, defeitos, aromas, que você sabe distinguir aonde que tem o defeito, por que esse defeito, onde que a cerveja acertou, onde que a cerveja errou, no final das contas é o seu gosto. Né? Eu teria uma dificuldade muito grande em julgar cervejas belgas adocicadas, porque eu não gosto de cerveja doce. Eu tenho eu preciso aprender, é uma coisa que eu preciso fazer. Nesse momento eu tenho essa dificuldade, eu não consigo entender essas cervejas belgas doces, ela me incomoda. Você tem esse problema também? Tem alguma coisa que você fala, eu tenho um pouco mais de dificuldade nisso por causa do meu gosto pessoal? Não, eu acho assim que a gente tem, o gosto interfere, claro, seria hipocrisia dizer que não, assim, não dá para você ser você não é uma máquina que está aplicando critérios ali, uma ficha de programação que você está aplicando numa cerveja. Tem o seu gosto, mas também, é o que eu deixo bem claro quando eu escrevo, a pessoa não precisa seguir o que eu falo como leigo. É a minha opinião baseada em alguns argumentos, tem ali por que a cerveja não é boa, às vezes porque o que ela poderia ser melhor, mas até aí, por exemplo, eu tenho uma noção de amargor, eu tenho uma noção de acidez, eu tenho uma noção do que é doce, a pessoa pode não ter, ela pode achar, o que eu acho que poderia ter mais amargor, ela pode achar que é um fel já, que é insuportável. Então, eu sempre falo, olha, eu acho que a cerveja é assim, 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 por causa disso, mas é a minha opinião. Eu acho que o melhor juiz de cerveja é a própria pessoa. Ela pode ouvir a minha opinião, pode ouvir a opinião de 10 pessoas, mas ela vai ter a decisão, porque é ela que vai comprar na final ou não, se ela vai repetir ou não. Então, é legal você ter informação, mas é legal você formar a sua própria informação.
Não dá pra você simplesmente se fiar, ah, não vou tomar essa cerveja porque o cara falou mal. Não, tome e forme a sua opinião, assim, porque é nisso que você amadurece como consumidor e como degustador também, né? Acho que todo mundo funciona assim. O que eu vejo hoje no mercado, tem essa questão da crítica, acho que muitos cervejeiros não lidam bem com a crítica, tem a pessoa se fez lá do zero, começou a fazer cerveja em casa, começou a montar a fábrica, então ela trata muito como um filho. Ninguém gosta de admitir que o filho é feio, né? Ou tem algum problema, que poderia estudar mais, né? Então, ninguém tolera isso, né? É normal você ver cervejeiros bravos às vezes, mas eu acho que quem é crítico não deveria se recuar no seu pensamento em função disso. E o que eu vejo muito na cerveja hoje é as pessoas dando tapinha nas costas, falando bem, e depois na hora que o cervejeiro sai, não tá legal, né? Você vê que coisa ruim, não sei o que, né? Pô, tapinha nas costas às vezes é uma facada, pior que uma facada, né? Exatamente. Porque aí o cara vai achar que a cerveja dele tá boa e você não tem ali, e tá se enganando às vezes, né? A cerveja tá com defeito, ou sei lá, tá fora do estilo e o cara vai ficar bravo, vai, sei lá, manda para um concurso, às vezes vai tomar uma invertida e vai achar bravo. Mas como assim, né? Os outros falaram que a cerveja estava boa. Acho que falta um pouco mais essa sinceridade. Talvez isso vá acontecer mais com o mercado amadurecendo, né? Mas para você criticar é aquela coisa, você tem que saber. Não dá para você chegar e falar... Sim, sem conhecimento técnico nenhum e gostei ou não gostei. Teve uma vez, por exemplo, eu estava num bar aqui em São Paulo, conversando com o dono, chegou um garçom e falou, olha, tem um cliente ali que falou que fez um curso de cerveja e ele está falando que essa cerveja aqui está azeda. Aí eu cheirei a cerveja e falei, isso aqui é Orval, né? Uma cerveja belga que tem Brettanomyces, então ela tem um caráter um pouco ascético, um pouco selvagem da levedura, né? Isso é perceptível. Aí tomei e falei, é Orval, né? Ele falou, é Orval. Eu falei, pô, fala pro cara que ele precisa estudar, isso aqui é história, cara. Essa cerveja sempre foi assim e vai continuar sendo assim, independente dele gostar. Se ele ou não, abrir né? outra, vai ser igual. Você pode abrir o estoque inteiro que ela vai ser igual, né? Ela vai ter esse caráter, não adianta, ela tá até legal, porque ela tá mais nova, aqui tá com esse caráter mais acentuado. Então, é isso, pra você criticar não basta você, não é o seu gosto só, né? Ah, eu não gostei, tá bom, paciência, né? Vai tomar outra cerveja, né? Mas é você saber, você tem que entender para criticar. Agora, eu acho também, assim, as pessoas têm o gosto delas. Eu sou contra, por exemplo, essa questão que se cunhou aí com o beer evangelismo. Eu acho que isso te coloca numa situação de superioridade, assim, com a pessoa que eu acho que é totalmente desnecessário. É um ambiente de cerveja. Concordo. Você tem tudo bem, você quer provar uma cerveja diferente, você quer que a pessoa prove uma cerveja diferente, mas você não precisa ser professoral, ser mala, né? Assim, você fala, exato. Toma essa cerveja, me diz o que você acha, depois você explica o que é a cerveja. Você não precisa ficar dando uma palestra lá, pondo uma gravata, pegando o PowerPoint, né? Olha, essa cerveja aqui, né? Uma coisa chata, enfadonha. É muito chato, né, cara? É melhor que a pessoa prove, né? Às vezes eu falo pra minha esposa, a gente pega uma cerveja em casa, ela pergunta, que cerveja é essa? Eu falo, não, toma primeiro. Daí, o que você achou? Você gostou? Beleza, então essa cerveja é tal, não sei o quê. Porque é melhor que a pessoa, senão você já fala assim, uma cerveja, dá pro cara, isso aqui é uma cerveja ácida, azeda, né, uma Cantillon, por exemplo, a pessoa já vai ficar assim, exato. Cara defensiva. Não, toma primeiro e me diz o que você acha. Se você gostou, beleza, se você não gostou, a gente passa para outra, você não é obrigado a gostar, você não precisa gostar de IPA porque tá na moda, porque todo mundo acha o máximo. Você pode tomar uma Helles, pode tomar uma Premium Lager, não tem nenhum problema, desde que você conheça as outras. Eu acho que o mínimo que se espera é que você conheça. Se exatamente. Você continuar no que você está tomando, por mim, perfeito, lindo. Eu acho que o que falta muito é isso. Assim, as pessoas têm uma expectativa de que vão formar uma geração de consumidores de cervejas extremas, alcoólicas, amargas, e isso não vai acontecer, né? Não é assim que funciona. Mas porque são 120 tipos de cerveja, né? Não dá para você limitar nas cervejas mais amargas e na mais ácida e parar por aí, né? Não só isso daqui é bom, o resto é fraquinha, coisa para mocinha. Então, hoje você tem, né? Hoje a gente tá de uns 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, a gente tá numa moda agora, uma psicose aí com lúpulo, né, cara? Sim. Todo mundo quer cerveja cada vez mais amarga, cada vez mais alcoólica, Imperial IPA com não sei quantos IBUs, que é a unidade de amargor, né? Você pega a coitadinha da loura gelada, ela tem 8, 10 unidades de amargor. Você pega a India Pale Ales aí com 100 e poucos. Até lançaram agora uma de 1000 IBUs. A Invicta que lançou. Invicta, né? Invicta. É discutível se ela tem 1000 IBUs, mas tudo bem, não. Eu tomei uma cerveja boa, é bastante amarga. Então, mas ninguém é obrigado a gostar disso só porque está na moda, né? Você pode se contentar ou você pode preferir outras coisas. Vai muito do dia. Gosto de tomar cervejas amargas, mas também tem dias que você quer simplesmente tomar
uma Helles, talvez uma Pilsen, assim, né? Não tem essa obrigação de você se fiar numa coisa, né? Acho que isso uma das maiores armadilhas que a gente pode cair é essa, né? Você imprimir um padrão de preferência para as outras pessoas, né? Exatamente. Bob, eu não, assim, eu termino sempre o programa pedindo para que o meu convidado dê 3 sugestões de cerveja. Normalmente uma para quem está começando, uma coisa não tão pesada, né? Uma para quem já toma cerveja e para quem quer conhecer uma coisa um pouquinho diferente, e para quem já é um grande consumidor de cerveja e de repente partir para uma coisa que fora do comum, um pouco fora do comum. Não precisa ser uma coisa absurda, assim, que nem o Xpeto que vem com umas coisas de essa cerveja é maravilhosa, onde você acha? Não acha, custa R$1.000 e você tem que ir no monastério, não sei da onde. Mais a passagem de volta da Europa, né? Sabe? Mas eu falei, não, Xpeto é menos. Menos. Não, já que é pra gente sugerir, eu vou sugerir 3 derrubadas de tabu para quem está começando a gostar de cervejas. A primeira é a Pilsner Urquell, ou Urquell, como chamam. Para quem gosta de cervejas tipo Pilsen, ou que levam Pilsen no rótulo e que não são Pilsen, pelo amargor. Exatamente. Ela é a primeira das Pilsen, ela foi criada em 1842. Tudo que foi feito de bom e de mal, mais de mal do que de bom, com o nome Pilsen, depois derivou dela. Então acho que vale a pena, uma honra poder tomar uma cerveja que deu origem ao estilo, e a Urquell eu acho que é interessante. Ela tem um bom equilíbrio entre malte, tem um malte assim que você sente um biscoito, um grão, assim, um pão, e um lúpulo herbal bem gostoso também, que você percebe nas versões mais jovens, porque ela já chega um pouco baleada aqui, mas é legal pegar as versões mais novas, e tem um amargor bem legal, não é um amargor áspero, é um amargor bem fino, bem nobre. Eu gosto bastante de tomar ela quando está em boas condições. Quando tem chopp, então, que maravilha. Eu acho que é legal tomar, por exemplo, a Fuller's London Stout, que é uma stout bacana também, para derrubar o preconceito de que se criou aqui no Brasil de que cerveja escura é docinha, que ainda se ouve até hoje, assim, essa cerveja escura é docinha. Não é. Cerveja escura não tem que ser docinha obrigatoriamente. O que você toma como cerveja doce no Brasil é muito Mouse Beer, que é uma cerveja de uma lager ali, que é basicamente a lager industrial, que é a loura gelada com uma quantidade obscena de xarope de milho, né, de caramelo de milho, que dá essa sensação mais doce nela. Isso daí, a cerveja escura vai muito além disso e vai muito além da Guinness também. Você não precisa tomar nenhuma das duas para ter o seu paradigma ali de cerveja escura. Você pode tomar uma Fuller's, por exemplo, uma London Stout, é uma cerveja legal, tem malte torrado, tem café, tem um pouco de chocolate, tem uma certa acidez do torrado na boca, que é legal, combina bastante assim quando você está comendo um prato um pouco mais denso, uma carne. É interessante você provar para derrubar esse mito também. Em terceiro lugar, eu vou sugerir 4, vai. Não, à vontade. Só para ter uma variante a mais. Eu acho que deveria provar uma boa India Pale Ale também. Goste ou não de amargor, é interessante você ter essa noção do que é um amargor, como é que o lúpulo influi na cerveja. Uma das melhores que eu tomei ultimamente chegou há pouco tempo agora, chama Ballast Point Sculpin IPA. Uma americana, já está com uma boa distribuição em bares e restaurantes. Ela tem um amargor, quem gosta de IPA vai saber isso quando eu digo que tem um amargor que é mais afiado e um amargor que é mais áspero. É como você querer cortar uma carne com uma faca super afiada e com um machado sério, né? A sensação de boca, assim, você tem amargores que são super ásperos, que amarram a boca, sua língua parece uma lixa, e tem um amargor que você sente, assim, ele pega, mas ele é sutil, ele é bem afiado. Então acho que a Sculpin IPA fica mais nessa questão do afiado. Para quem curte lúpulo, aroma de lúpulo cítrico, sabor de lúpulo cítrico e amargor bacana, eu acho que é uma boa opção. E por último, a mais desafiadora, que é a fronteira do ácido, que eu acho que a gente não chegou aqui no Brasil ainda a esse ponto, ainda vai chegar daqui a algum tempo. É você tomar uma cerveja que tenha fermentação de leveduras selvagens, como a Cantillon, por exemplo. Qualquer Cantillon que vocês verem no mercado, acho que é interessante provar. Ou a Boon também, que tem uma oferta maior, a Boon Gueuze, a Mariage Parfait, que é uma garrafinha de rolha pequenininha. Acho que são cervejas interessantes, são cervejas bastante ácidas, mas que tem uma combinação legal. São disfarçadas assim, por causa da fruta, né? Então, no caso da Gueuze não, porque ela é um blend, né? Você pega lá a Lambic, que é a cerveja ácida base, você mistura versões jovens e velhas, e você tem ali uma cerveja mais interessante, com uma pegada ácida mais power, assim. Eu acho que vale a pena provar, vale a pena combinar ela com sobremesas, com doces, para você ver o contraste
Até uma cerveja, uma lambique de frutas, por exemplo, é interessante você pegar uma de cereja e você combinar com uma sobremesa de chocolate bem densa, assim, uma torta de chocolate, para você ver o contraste do azedo e do doce. Eu acho uma das melhores sensações que você tem em termos de comida e cerveja é essa combinação do sour, né, do azedo com o doção do chocolate, assim, acho que vale provar isso daí, mas é para já quem tem uma tolerância maior à acidez, assim, se você tem, para quem tem já uma certa restrição, não acha que está acostumado mais a essa geração Coca-Cola, né, que está mais acostumado com docinho, né, talvez vá se chocar um pouco, mas acho que com essas 4 dá para ter uma boa ideia do que da onde a cerveja pode chegar. Acho que é mais interessante, os limites de onde ela pode chegar e o que você deveria estar tomando, ou o que você poderia estar tomando em vez da cerveja do dia a dia. Porque eu acho que se você provar essas 4 cervejas já vai me deixar bastante feliz, assim, eu vou ficar emocionado já. Perfeito. Bom, gente, eu quero agradecer demais a presença do Bob, que eu vou abusar da bondade dele, chamá-lo muitas vezes. Vocês percebem da simpatia, a generosidade da informação, de conversar, de falar. Ele trabalha numa revista sensacional que mexe muito com a harmonização. E ele tem uma visão diferente do René, por exemplo, que já veio aqui algumas vezes, que é um chefe de cozinha. Ele tem uma outra visão da harmonização da cerveja. Isso é sempre interessante, a gente quer trazer todas as visões possíveis aqui da cerveja dentro do seu universo maior e mais abrangente. E gostaria muito de poder contar com a presença dele mais vezes aqui. E eu vou deixar vocês com a matéria que eu fiz no Beer Experience da semana passada, uma parte dela para vocês assistirem rapidinho e a gente volta semana que vem com mais um Beer Lovers. Tchau! O Beer Lovers veio aqui para mostrar para você o Beer Experience, um dos maiores festivais de cerveja de São Paulo. A gente vai conhecer muito do mercado de cerveja, a gente vai conhecer muito micro cervejeiro, muita micro cervejaria, algumas importadoras que estão trazendo um material sensacional, cervejas de altíssima qualidade, coisa que a gente não imaginava até há poucos anos atrás, você conseguia encontrar para você conseguir beber, né? Só quem ia lá para fora, que tinha amigo que manjava bastante, que conseguia trazer cervejas de alta qualidade. Hoje a gente tem tudo isso aqui e o Beer Experience é um dos maiores festivais que a gente tem hoje em São Paulo, que reúne, além de excelentes cervejas, boa música. Vai passar por aqui na sexta-feira o Matanza, no sábado o Seu Jorge e no domingo o Demônios da Garoa, que é para juntar todo esse público e mostrar uma experiência diferente com cerveja, né? Mostrar a qualidade da cerveja produzida em cervejarias artesanais. A gente vai mostrar isso para você. Vem comigo. Bom, o Beer Lovers está aqui com o organizador do Beer Experience, que é o André, que vocês já conhecem do nosso programa de sempre. André, fala um pouquinho desse projeto do Beer Experience. Cara, esse é um projeto que começou há 3 anos atrás. Começou bem pequenininho, né? E hoje está esse negócio desse tamanho que a gente está vendo. No primeiro evento, a Ari, que é minha esposa, que sempre esteve do meu lado, a gente apanhou bastante, né? Vou contar até uma história engraçada, que hoje é engraçado, no dia foi horrível. No primeiro ano a gente esqueceu de contratar a caçamba de lixo, que a gente não sabia que precisava de uma caçamba de lixo. E eu tive que baixar, meu pai e o meu sogro, 16 toneladas de lixo do 6º andar do Espaço Frei Caneca. Sozinho. Esse ano já ficou uma estrutura bem melhor, a gente lembrou da caçamba de lixo, né? E tá essa monstruosidade que vocês estão vendo aí. Acho que hoje a gente deve bater aí a 7 mil pessoas. E provavelmente amanhã a gente espera que venha bastante gente também. O projeto do Beer Experience é para trazer a experiência da cerveja para um público não acostumado com cerveja, né? Exatamente. É para isso que serve a música, né? As atrações que a gente tem, por exemplo, Matanza ontem, Seu Jorge hoje, Demônios da Garoa amanhã, serve para trazer esse público que não necessariamente gosta de cerveja e ele vai ser obrigado a tomar cerveja especial, né? Porque ele não tem opção. E que a gente converta 20% desse público em apreciadores de cerveja para o mercado é um ganho monstruoso. A ideia do evento é exatamente essa. Eu percebi em todas as entrevistas que eu fiz aqui que existe uma preocupação muito grande do cervejeiro em difundir e divulgar e se ajudar. E essa é uma constante aqui, inclusive, no evento? Sim, exatamente.
todos os participantes do evento, na verdade, são parceiros, né? Eles não são em nenhum momento concorrentes. Que a maior concorrência deles hoje é a ignorância. É o fato do público não saber que existe mais de um tipo de estilo de cerveja, que não é só a Pilsen. Você tem aí mais de 120 estilos de cerveja no mundo. E o que a pessoa pode encontrar aqui, porque eu não sei se amanhã vai dar tempo das pessoas assistirem a gente, mas o que ela pode encontrar aqui? São 500 rótulos de cerveja, sabores de tudo quanto é tipo. Olha, você tem desde cervejas mais comuns, né, algumas Pilsens bem assim suavezinhas, até, por exemplo, a Voodoo da Rogue, que é uma cerveja que leva maple e bacon, né? Você tem cerveja com pimenta, labareda, você tem a Petroleum, que é uma Imperial Stout com 12,5% de álcool, né? Você tem a Gordelícia, que é uma cerveja deliciosa, e dá para conhecer a Gordelícia, que ela tá aí. A gente já filmou ela. Então eu acho que precisava entrevistar a Gordelícia. Vamos fazer isso, realmente. Você está lançando, além da Gordelícia, você está lançando a Esporro também, que é uma bitter inglesa, né? Sim, são as duas cervejas, as duas primeiras cervejas que a gente está lançando, que é a Gordelícia, uma que é uma Strong Golden Ale, e a outra é uma Extra Special Bitter, que é a Esporro. Eu vou puxar um pouco a sardinha para minha brasa e dizer uma coisa para vocês. Os dois rótulos dessas cervejas, tanto da Gordelícia quanto da Esporro, foram feitas por um grande desenhista de história em quadrinhos, que é o Joey Bennett, que aceitou o convite e desenhou esses rótulos, que é uma grande paixão que eu tenho, que é a história em quadrinhos. Vocês podem ver que a maioria dos programas eu tô com alguma coisa ligada a quadrinhos. E o André é outro grande entusiasta de quadrinhos, é um grande fã de quadrinhos. Fala um pouquinho desse projeto, desses rótulos com quadrinista. Olha, acho que foi assim, surgiu logicamente da nossa parceria, né? E foi uma coisa que no final o resultado foi maravilhoso. Eu acho que a gente não podia ter escolhido uma pessoa melhor para desenhar os rótulos, porque ficou assim, ele levou a ideia da Gordelícia à essência, ele entendeu perfeitamente o que a gente queria, e a Esporro ficou maravilhosa, né? Ficou, como você sempre fala, ficou muito JJ. Gente, eu convido vocês a conhecer essas duas cervejas fantásticas, uma Strong Golden Ale maravilhosa, com toques de cravo, de outras especiarias, muito boa, e a Esporro, uma bitter inglesa. As cervejas inglesas, assim, eu sou apaixonado por cerveja inglesa, então fica complicado de eu ficar falando que eu vou ficar elogiando demais. Então vem conhecer essas duas cervejas que são sensacionais e vem pro ano que vem, porque acho que talvez esse ano não dê tempo de você ver, mas vem pro ano que vem ter essa experiência com cerveja e com música. Ou vai no Rio ou em Brasília. Final de semana que vem no Rio e 9 e 10 de novembro em Brasília. Então, vem, Beer Experience Brasília e Rio de Janeiro, e aí o ano que vem em Minas Gerais. Sim, tem várias outras cidades. Bom, você não vai perder. Vem. Obrigado, André. Obrigado, eu. Bom, uma das vantagens de você andar num ambiente muito legal é que você encontra pessoas muito legais. A gente encontrou o Sandro, que é da Braçaria Ampolis, e por uma estranha coincidência, ele é filho de uma das personalidades do nosso humor brasileiro, foi o Mussum. Uma das pessoas mais carismáticas, que transformou o humor dos anos 70. E em homenagem ao pai dele, ele criou uma cerveja maravilhosa, deliciosa, aquela cerveja para você tomar de caminhão. Ele vai falar um pouquinho desse projeto e dessa homenagem ao pai dele. Conta um pouquinho dessa história, Sandro. Boa noite. Na verdade, isso é um projeto de 2 anos, né? Eu, o Diogo e o Leonardo somos 3 sócios, nós criamos a Braçaria Ampolis. E a nossa intenção da braçaria realmente é fazer com que a cervejaria artesanal no Brasil se tornasse mais conhecida, né? Ajudar o crescimento da cervejaria artesanal. Uma coisa alavanca, na verdade, a outra, né? Então, tipo assim, a Birites, que é a nossa cerveja, a primeira cerveja que nós lançamos, na verdade, só vai ajudar no crescimento. Existe a segunda que a gente está para lançar, se Deus quiser, no mês de janeiro. E mais umas 3 ou 4 que estão para vir por aí. É um prazer realmente muito grande de estar participando desse tipo de evento. É a prova que esse crescimento de cerveja artesanal no Brasil tá de uma forma assim monstruosa. E a nossa intenção é realmente captar cada vez mais seguidores da parte de cerveja artesanal.
em relação a beber com qualidade. A escolha de vocês fazerem uma Viena Lager, vocês são do Rio de Janeiro, provavelmente um clima muito mais quente. Foi por causa disso a escolha de uma Viena Lager, uma cerveja mais fácil de ser consumida no calor? Na verdade, a intenção da Viena Lager foi o seguinte, tipo, é a primeira cerveja em homenagem ao Mussum, né? Então, não podia ser qualquer cerveja, digamos assim. Vamos lançar uma Pilsen? Não. A marca Mussum é muito grande, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito pesada. Então, vamos fazer uma coisa diferenciada, que não fuja muito, que as pessoas não se assustem tanto, mas que seja ao mesmo tempo diferente, né? Então, a gente escolheu uma Viena Lager com uma cor laranjada, uma cerveja diferenciada, mas que ao mesmo tempo uma cerveja muito gostosa de beber, que você pode beber a qualquer momento, qualquer estação, sem problema algum, sem frescures. Sem frescures mesmo. Você pode adiantar o que vai vir ou ainda é segredo? A língua tá grande, eu queria muito falar. Mas eu vou pedir para esperar mais um pouquinho. Mas tenho certeza que, pra você ter noção, o projeto da primeira cerveja da Berites, ela durou 2 anos, né? A gente está fazendo tudo com muita responsabilidade, com muito cuidado, para não dar um passo maior que a perna. Então, no início ainda são, né? Mas no início foram pouquíssimos pontos de venda. A gente aumentou um pouquinho no segundo lote. A gente está indo para o terceiro lote, desculpa, na próxima semana e aumentando aos poucos o ponto de venda. Então, o peso é muito grande por estar carregando esse nome, né? A Brasserie Ampolles, que é uma homenagem ao Mussum. A Berites é só uma cerveja. Vão ter outras. Vão ter outras em homenagem ao seu pai? Vão ter outras em homenagem a ele. Bem mais cervejas em homenagem a ele. O que eu tô falando? Tipo assim, homenagem ao Mussum é a empresa, a Brasserie Ampolles, a cervejaria que é homenagem a ele. Em cima disso, criaremos outras cervejas, tipos diferentes, com nomes diferentes, e sempre com aquele carimbinho do saudoso Mussum. Meu, parabéns. Sua cerveja realmente é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de experimentar no lançamento aqui em São Paulo. E é aquilo que você falou, é para tomar de caminhão a qualquer momento, um dia de frio, em dia de calor, em dia de muito calor, num churrasco, sentado em casa sozinho. Realmente. Gente, vem conhecer. É maravilhosa. Lamentavelmente, ainda não é uma coisa muito fácil de ser encontrada. Você só encontra em um dos pontos mais importantes de cerveja em São Paulo. Mas vale a pena procurar. Eu queria que você deixasse um site, blog, alguma coisa onde as pessoas possam procurar, uma maneira de entrar em contato para saber onde acha o Ampolles. Isso, como foi o que eu falei, a gente tá crescendo agora, então é www.facebook.com/Brasserie Ampolles. Lá vocês vão encontrar todos os nossos pontos de venda, por enquanto Rio e São Paulo. Em pouco tempo a gente vai estar estendendo para BH, para o Sul também, sempre realmente com muita responsabilidade. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e a forma que todos estão abraçando essa nossa ideia. É a homenagem, mas com qualidade. É o primordial, é por isso que a gente é mais que parceiro do André Cancelheiro. Obrigado mesmo. Gente, vem conhecer. Berites e a Cervejaria Ampolles. Com certeza você não vai se arrepender. É um banho de sabor. Vem conhecer. Bom, uma das principais características da cerveja e do público cervejeiro é o bom humor. E eu tô com uma pessoa que tem um senso de humor, gente. Cada vez que eu encontro com ele, é uma das coisas mais divertidas. Além dele ter uma cerveja sensacional, ela é uma pessoa que você não consegue passar minutos sem se divertir muito com as histórias dele. Eu tô com o Pedro, criador da Insana, que tem uma história muito legal. Ele começou fazendo cerveja por acidente. Ele queria fazer vinho. Conta pra gente a história direito, Pedro. Obrigado pelos elogios aí. Merecido. Mas na verdade a gente começou, como você mesmo falou, querendo produzir vinho. Nossa região é extremamente consumidora de vinho, uma região fria. E a gente estava nessa busca de achar um equipamento para vinho, procurando aonde a gente poderia achar algo para produzir vinho. E por um descuido de internet, achamos num site um kit pronto para comprar que fazia cerveja. Isso era eu e um sócio procurando, o sócio um dia me liga e disse, pô,
achei aqui um troço de fazer cerveja, cara, vamos comprar? Eu, pô, você é louco? Eu tô na faculdade, como é que eu vou pagar uma indústria de cerveja? Não, R$500 a gente compra. Pô, pode comprar, por R$500 a gente comprar uma indústria de cerveja na minha cabeça, né? Beleza, um belo dia chega pelo correio, vou abrir as caixinhas que chegaram. 2 caixinhas pequenas, abri, tinha 2 panelas, uma serpentina e um saco de grão. Cara, quando eu recebi isso, eu liguei pra ele, pô, avisa os caras lá que chegou só um pedaço da fábrica, falta o resto. Ele, não, é isso mesmo. Então a gente chegou, pegou aquele kit pronto, vinha com manual, receita de bolo, né? Esquenta água tanto, joga o malte a tanto. Fizemos nossas primeiras cervejas, ficaram uma porcaria. A gente achou que cerveja artesanal era uma merda, a gente não tinha outra noção. Até que um grande dia, por uma sorte, a gente encontrou um pessoal na divisa do Brasil com a Argentina, lá na nossa proximidade. E os caras, pô, produzimos cerveja, podemos marcar um encontro? Marcamos um encontro, chegamos lá, a cerveja dos caras era do caralho. Tanto que a cerveja que nós levamos lá pra mostrar, os caras perguntaram, trouxeram cerveja? Não, velho, acabou, já bebemos tudo, não temos nada e tal. Mas a cerveja ali a gente descobriu que era cerveja artesanal de verdade. Nessa brincadeira aí a gente começou a produzir cerveja, começou a analisar. Ficamos 6 meses sem produzir, só estudando, para daí voltar à produção. Quando voltamos à produção, já criamos a Chocolate Porter, que hoje é o sucesso da indústria. Foi na brincadeira, criamos para um concurso de Asas Servas de Porto Alegre na época. Ficamos bem classificados como o Brawl Porter no estilo. Então daí pra frente foi só uma confusão, uma alegria, né, pra gente chegar na fábrica. Olha, vocês estão de parabéns. Eu já conheço as cervejas dele, eu já tive oportunidade de tomar algumas. E a gente aqui de São Paulo tem só um pequeno problema. A distribuição dele aqui ainda não é legal, não é todo lugar que você encontra. E ele está trabalhando para que isso melhore. E a gente tem novidade? Tem alguma coisa? Você está lançando alguma coisa aqui no Beer Experience desse ano? Aqui no Beer Experience nós não trouxemos lançamento. Mas a partir do mês que vem a gente vai estar lançando uma American Pale Ale, bem tradicionalzinha. Para final do ano, começo do ano que vem, uma Wheat Beer já um pouco mais atrapalhada. Aí 3% de álcool, levezíssima, usando umas frutas diferentes. Vai ser um projeto já um pouco diferente. Já para maio do ano que vem começa as loucuras da Insana. Vamos estar lançando uma cerveja de pinhão, 20% de pinhão, uma cerveja, uma lembrança madeirada, muito lembrando conhaque, assim, uma cerveja do caralho, uma cerveja própria para inverno. Até o final do ano, quero ver se a gente está lançando o início das bizarrices, que a gente brinca. Wheat Beer escura, onde a gente quer estar lançando já, que é um produto diferenciado. E já temos 2 linhas para outro ano ainda, para 2015, que essas sim são loucura, são 2 linhas que vão apavorar aí no mercado cervejeiro. E nós aqui de São Paulo, quando que a gente pode apreciar as cervejas da Insana? Aqui eu sei que tem na padaria Cepan, tem também na Bela Paulista, tem no Empório Alto de Pinheiros, está entrando agora no Frangó, também está entrando na rede São Marché. Estamos entrando também estamos em negociação com a Rede Mambo, também já vai estar entrando. Então está começando a difundir agora aqui em São Paulo. A Rede Mr. Beer também, dentro de 15 dias, os lojistas vão estar recebendo a Insana. Então está começando um trabalho legal aqui. Vocês estão de parabéns. Gente, vem conhecer a cerveja Insana, vem conhecer essas bizarrices que ele está falando, que são sensacionais. E se você puder ter o prazer de conhecer essa simpatia, vem se divertir com ele. E acompanhe a gente em mais uma entrevista. Daqui a pouquinho a gente está de volta.